Oi, gente! Fala pessoal, beleza? Então o vídeo de hoje é Por que Dubai? Então, por que Dubai? Acho que foi uma das perguntas que a gente mais recebeu. E como algumas pessoas sabem, não era o nosso plano inicial. O nosso plano inicial era a Irlanda, mas devido a todos os acontecimentos que estamos vivendo até hoje, a Europa fechou e com isso a gente não conseguiu embarcar para a Europa. E como a gente já estava planejado para embarcar em janeiro, a gente acabou tendo que ficar 3 meses esperando. A gente ficou 3 meses aguardando. Vai abrir, vai abrir, vai abrir. E como não abria, a gente se obrigou a pensar num plano B. E aí a gente tinha duas possibilidades nesse plano B: ou desistir do intercâmbio e acabar por aí e voltar à nossa realidade normal, né? Ou a gente ia para o intercâmbio ou a gente desistia. E a gente não é de desistir, a gente colocou isso muito forte na nossa cabeça, que a gente queria muito fazer o intercâmbio, a gente não iria desistir desse plano, desse trajeto, dessa trajetória que a gente quer chegar. Então, desistir não era uma opção para nós, a gente resolveu fazer uma nova estratégia, um plano B. E então a gente foi a campo, né? A gente foi para o estudo, a gente foi pesquisar quais países estavam liberados para brasileiros estudar, que seria o nosso caso, que a gente queria estudar no país. A gente viu duas opções. Então, eram dois países que estavam abertos, ou era Dubai, né, os Emirados Árabes, ou era na África, Cape Town. Então, a gente começou a analisar os prós e os contras dos dois locais. E com isso, o que a gente pesquisou? Custo principal, escolas, segurança, infraestrutura e o que cada cidade tinha a nos oferecer. De questão de turismo, né? E o que nos surpreendeu bastante é que no primeiro momento a gente achou assim, Dubai vai ser muito mais caro. E quando a gente começou a analisar item a item, a gente viu que não. Se equiparam os dois. Que tinha, sim, algumas coisas que eram um pouco mais cara, mas que colocando na balança, tava dando elas por elas. Então, assim, em relação a custo de vida, a gente chegou à conclusão que não era tão diferente, né? A gente viu que muitas coisas lá eram mais baratas, algumas um pouquinho mais caras, mas se fosse colocar tudo numa balança, ficava equilibrado. Como eu costumo dizer, e quem me segue no Instagram já deve ter visto eu falar, que tem Dubai para todo bolso. E tem mesmo. Claro que o pessoal está acostumado a ver Dubai em ostentação, que são os maiores prédios, os carros mais luxuosos, ouro, tudo mais. Muito. Mas a diferença da nossa moeda para o dirham, que é a moeda deles, é só 50 centavos. Então não existe uma diferença tão grande como o dólar e como o euro. Então com isso a gente consegue manter um equilíbrio e o custo ficar bem baixo. E eu acho importante ressaltar que a gente está falando sobre custo de vida de moradia, né? Porque turismo, tanto em Dubai ou qualquer outro lugar, turismo normalmente vai ser um pouco mais caro, sim. Se tu for pegar um exemplo, a gente mora aqui no sul, né? A gente mora em Cachoeirinha, ao lado de Porto Alegre. Se tu for a Gramado, uma cidade super turística aqui na nossa Serra Gaúcha, tu vai pagar preços muito caros ou muito semelhantes ao que a gente pagou para turistar lá em Dubai. Então, o turismo em si, ele é um pouco mais caro, sempre foi. Exatamente. Até porque assim, ó, lá tinha lugares que a gente pagava o ingresso para entrar 50 dirhams. Isso daria em torno de R$ 75, alguns 30, outros 100. Então, assim, eu já teve lugares que eu fui em Gramado que eu paguei R$ 300, ou outros lugares que a gente foi que a gente pagou muito mais caro. Então, acaba que turismo é turismo em qualquer lugar. Sempre vai ser um pouco mais caro, mas sobre custo de vida, mercado, né? A gente normalmente, semanalmente, fazia as compras e tal, e a gente conseguiu ver que muitas vezes saía mais barato do que a gente gastaria no mercado aqui no Brasil. Então, custo, colocamos um ponto final ali no custo. Agora, o segundo ponto é a escola. A gente pesquisou muitas escolas lá em Cape Town e pesquisamos escolas ali em Dubai. E a gente conseguiu um valor super atrativo na ES Dubai e um atendimento muito diferenciado lá do pessoal. E o legal é que na escola tinha duas brasileiras, então qualquer apoio que a gente precisasse, como a gente não sabia ainda, né, se comunicar em inglês muito bem, então isso facilitou e ajudou bastante, e foi um dos motivos também que fez a gente escolher.
Então, assim, o terceiro ponto que a gente analisou foi a segurança. Então, como não é novidade para ninguém, os Emirados Árabes, ele é um dos países mais seguros do mundo, né? E agora chegou na parte da infraestrutura. Como a gente está fazendo uma comparativa aqui, se tu pegar Cape Town comparado com Dubai, não entramos nem no mérito, né? Cape Town seria mais parecido aí com o Brasil, né? Então, Dubai está 20 anos acima aí na tecnologia, questão de organização, limpeza da cidade. Eu acho que questão da limpeza, cidade, a arquitetura, assim, né? Quando tudo que a gente tava pesquisando nos encantava demais, assim, né? Aqueles prédios gigantescos, assim. A gente gosta muito de tecnologia, então, se for comparar os dois, assim, entre uma cidade de praia e entre uma cidade de praia no meio do monte de prédio tecnológico, nos chamou mais a atenção Dubai nesse quesito, né? Se for ver questão turística, a gente nem entrou tanto, né, nesse mérito, mas também a gente viu que Dubai tinha muito mais lugares, assim, pra gente conhecer do que Cape Town teria. E lugares diferentes, né? Lugares bem diferentes da nossa realidade aqui que a gente vive hoje. Isso. Então, assim, e também o fato de conhecer uma cultura tão diferente da nossa, né? A cultura asiática, ela é bem diferente da cultura latina. Então, até é uma cultura que eu acho que antes nunca tinha parado para pensar ou tido tanta curiosidade, mas quando a gente começa a conhecer um pouco mais, a gente tem vontade de se aprofundar e foi bem bacana, assim. Então, foi um ponto que nos chamou a atenção também para escolher esse lugar. É uma experiência incrível mesmo. E por último, mas não menos importante, um dos fatores decisivos foi a língua principal do país, né? A gente em pesquisas viu que nos Emirados Árabes, eles têm como língua principal o árabe e o inglês. Então, assim, ó, desde as criancinhas, eles falam as duas línguas, né? O que para muitos isso seria um fator negativo, para nós foi positivo. Que nem eles são muito receptivos. Tu vai no mercado, vai no restaurante, eles não ficam naquela cobrança de tipo, ele não falou certa palavra, não vou atender, eu vou recriminar. Não, eles acabam te ensinando a falar a palavra certa. Eles entendem, viu, o teu erro, mas eles acabam te ensinando o jeito certo de pronunciar aquela palavra. Então, esses foram os principais motivos que fizeram a gente decidir pelo intercâmbio em Dubai. Exatamente. Então, se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal. Que a gente vai estar postando aí na sequência vários vídeos aí de como foi o nosso intercâmbio em Dubai. Valeu, gente! Falou!